E você? Bom, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Gente, globalização ainda, tá? A gente vai sem pressa nesse tema, é besteira, né? Correr, porque dada a importância do tema, então a gente vai trabalhando ele aí bem detalhado mesmo, né? Vamos bem tranquilo lá, beleza? A aula passada a gente trabalhou a parte 1 e a parte 2 da globalização, a gente trabalha a parte 3 e a parte número 4, tá? Vou aqui para compartilhar a tela com vocês. Muito bem, vamos lá. Estão visualizando? Beleza? Ainda Tá ok? Todo mundo Não dá vendo? pra ver não ainda. Ainda não. A imagem. Não. E agora? Só tá aparecendo. Aí, apareceu. Agora foi. Tá bom. Vê como é que tá a velocidade de transmissão aqui. Passou a tela? Passou. Sim. Beleza, né? Passou. Porque eu tive que reiniciar o computador porque ele estava com download lá naquele speed test normal de 90 megas, 100 megas mais ou menos, e o upload dele estava de 0,1. E aí eu não conseguia transmitir nada, entendeu? Só recebia. E aí depois Entendi. acho que agora que reiniciou, acho que ele agora tá mais smartzinho, mais espertinho, safadinho. Beleza? Vamos lá, globalização parte 3. A gente na aula passada estava falando aí sobre produção, né? Tecnologia e produção, tecnologia e comércio virtual, tecnologia e transportes, não é isso? Infraestrutura. E a gente fala um pouquinho agora sobre a globalização produtiva, né? Que a gente chama de fábrica global, né? Porque o mundo, né, acaba disseminando, né, a produção, desfragmentando a produção. Globalizando a produção, fala um pouquinho das cadeias produtivas globalizadas. Bacana? Bom, a gente vai dividir de forma genérica, tá, pessoal? As cadeias produtivas em duas categorias. Primeiro, as cadeias produtivas de produtos de baixo valor agregado. Isso aqui é um conceito muito importante, tá? O valor agregado de um produto. Quando você quer calcular o valor, quando você quer ter noção do valor agregado de um produto, você tem que levar em consideração uma série de fatores. Eu vou dar os dois fatores mais importantes, tá bom? Que são: o valor agregado de um produto será tanto maior quanto maior é a tecnologia inserida no seu processo de produção, mas esse valor agregado será maior também quanto maior o número de processos produtivos envolvidos na sua produção. Tá bom? Beleza? Então, a gente vai botar duas coisas como principais: o número de processos e a tecnologia envolvida, o nível de tecnologia envolvida. Tudo bem? Entre os produtos industrializados, os produtos de mais baixo valor agregado são produtos simples, como roupa, né? Como calçados, como materiais esportivos, brinquedos, por exemplo, tudo bem? Então, a gente considera produtos de baixo valor agregado. Legal? Claro que você pode ampliar isso, essa questão do valor agregado, e sair simplesmente da produção industrial. Você pode pensar, por exemplo, nas commodities, né? Os commodities é o nome que o mercado financeiro dá para os produtos primários, então vem da economia primária, agricultura, extrativismo, pecuária, né? Então são aqueles produtos primários que são muito negociados nas bolsas de valores. Aí a gente chama esses produtos de commodities, beleza? Então, uma commodity mineral, muito negociada no mercado internacional, porque tem muita importação e exportação. Minério de ferro, minério de manganês, minério de bauxita, minério de cobre, tudo bem? Uma commodity oriunda de matéria orgânica, combustível fóssil, pronto. Petróleo é uma commodity, não é isso? Uma commodity agrícola, muito negociada internacionalmente. Soja, beleza? Milho, tudo bem?
Carne bovina, commodity pecuarista, madeira, extrativismo vegetal, tudo bem? Legal? Então, isso a gente chama de commodities, legal? Por exemplo, a mandioca é um produto primário, é um produto agrícola, mas a mandioca não é muito negociada no mercado internacional, não existe uma bolsa, né, um preço internacional de negociação do valor da mandioca como tem do petróleo. Então, a mandioca é um produto primário que não classifica como commodity. Já a soja, pela sua alta negociação no mercado internacional, a gente chama de commodity. Beleza? Tranquilo? Então, quando você compara as commodities com os produtos industrializados, os produtos industrializados têm maior valor agregado do que as commodities. Tudo bem? Quando eu olho só para os produtos industrializados mais simples, como esses aqui, tudo bem? Como esses aqui que a gente está vendo, são os produtos de mais baixo valor agregado. Legal? Entenderam o conceito de valor agregado? Positivo? Positivo, Positivo. né? Beleza. Bacana. A cadeia produtiva desses produtos de baixo valor agregado, ela tem uma característica cada vez mais comum, que é esses produtos terem a sua concepção, tá? Tem aqui o chat, deixa eu ver se tem pergunta. Ô, Sérgio, para você aceitar uma aluna. Ah, beleza, foi mal aqui. Agora, Luísa Reis. Só a Luísa? Não, né? Só? Bem-vinda aí, Luísa. Valeu. Foi mal, Luísa. Viajei aqui, tá? Deixa eu botar isso aqui no cantinho para não atrapalhar a nossa visualização. Tá bom? Bacana. Os produtos de baixo valor agregado, eles têm cada vez mais uma característica de cadeia produtiva da seguinte forma. Vamos pensar em grandes marcas de produtos de baixo valor agregado, né? Ali na imagem a gente viu algumas marcas famosas, né? Como, por exemplo, a Nike, né? Uma marca italiana que já teve no Brasil, não está mais, United Colors Benetton. Aqui a Adidas, né? Você pode pensar na Puma, você pode pensar em N marcas diferentes, tá? Cada vez mais, essas grandes marcas, elas são responsáveis apenas pelo design do produto. Tudo bem? Então, o que é esse design? É o desenvolvimento tecnológico do produto. Vamos pensar na Nike, tá? A sede da Nike é em Seattle, nos Estados Unidos. Então, lá na sede da Nike, você vai ter todos os projetistas, em cada um em uma área, né? Na área de brinquedo, de materiais esportivos, na área de calçados, na área de roupas da Nike, que vão desenvolver os novos produtos lá na prancheta, quer dizer, a prancheta moderna é na tela do computador. Tudo bem? Depois que eles desenvolvem esse produto, fazem todo o design do produto, nesse desenvolvimento, eles também vão definir que tipos de materiais, que tipo de borracha, que tipo de tecido vão compor esse produto. E lá na própria Nike, eles têm uma pequena fabriqueta que fabrica esse produto para testes, protótipos, né? E aí, depois que o produto é aprovado, né? Depois que o produto já é aprovado, testado, os materiais passaram, etc, está na hora de você produzir esse produto. Vamos fabricar isso em escala para você vender no mundo inteiro. Aí eu pergunto, é a Nike que vai produzir esse produto? O que vocês acham? Não. Não. O que a Nike vai fazer? Ela vai contratar empresas, ela vai contratar indústrias que produzirão esse produto para ela. Tudo bem? E, de maneira geral, melhor, invariavelmente, essas fábricas estão em países subdesenvolvidos. Por quê? Porque nesses países a gente tem uma mão de obra mais barata, nós temos uma legislação trabalhista mais frouxa, e se não é tão frouxa, não há fiscalização. Tá? Nós temos uma legislação ambiental mais simples. O que significa? Que você produzir em países mais pobres significa produzir a custos o quê?
mais baixos. Acontece que a Nike ela não está interessada em, abre aspas, né, sujar suas mãos em produzir pagando muito pouco, em produzir num lugar onde haja uma exploração de meio ambiente ou de mão de obra. Isso é muito ruim para a marca. Então, é muito melhor para a Nike simplesmente terceirizar a produção, contratar alguém que vai produzir para ela. Claro que esse alguém que vai produzir tem 2 critérios essenciais, né? Primeiro critério, ele vai ter que produzir o produto de acordo com a qualidade exigida pela Nike e com os materiais exigidos pela Nike, né? Com aquele tipo de material. E segundo, depois que ele produziu o produto, ele só pode vender para um comprador. Qual o único comprador que você que produziu o produto Nike, você pode vender só para quem? Para a própria Nike. Tudo bem? Então, essas indústrias vão produzir, né? A gente vê aqui bolas de futebol Adidas sendo produzidas por mulheres paquistanesas. Você vê pela roupagem, elas são islâmicas, né? Mulheres paquistanesas lá na capital do Paquistão, que é a cidade de Islamabad, tudo bem? Essa mão de obra é, evidentemente, uma mão de obra muito mais o que, gente? Barata, tudo bem? Eu escolhi essa foto, que eu acho essa foto bem legal, pelo seguinte, essa indústria aqui, que faz as bolas aí para Adidas, lá no Paquistão, essa indústria, ela não é da Nike, evidentemente, né? Essa indústria pertence a um empresário chinês. Olha só, um empresário chinês abriu fábrica em Islamabad, capital do Paquistão, para produzir bolas para a Adidas vender essa bola no mundo inteiro, tudo bem? E o mais interessante de tudo, esse empresário chinês em Islamabad, ele tem outras fábricas. E uma de suas outras fábricas, o que ela produz? Bolas para a Nike. Então, é a mesma indústria, o mesmo empresário que fabrica para a Adidas e que fabrica para a Nike. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um processo de total terceirização produtiva. A Nike e a Adidas, elas não sujam as suas mãos. Contrata alguém para produzir. Tudo bem? Quando há aí uma denúncia, por exemplo, de maus tratos, de exploração de mão de obra, como a gente tem muita precarização das atividades trabalhistas nesse tipo de produção, aqui você vê crianças em Bangladesh trabalhando na costura, na produção de roupas. Quando você tem uma denúncia, e essa denúncia aí ganha contornos internacionais, essas grandes marcas tentam lavar as mãos dizendo: nós não sabíamos disso. Nós contratamos alguém e estamos rompendo com esse contratado. É evidentemente que elas depois vão estar contratando outros nos mesmos moldes, mas é uma forma de tentar fugir da responsabilidade social por conta do trabalho e também pela responsabilidade ambiental, porque essas fábricas, para produzirem esses produtos com os tecidos, couro, etc., eles vão precisar dos insumos, né, da matéria-prima. E nessa produção, nessa exploração de insumos, tem muita exploração ambiental também, né? Então você tenta sair da responsabilidade trabalhista e tenta sair da responsabilidade ambiental também, beleza? Então isso é cada vez mais comum, beleza? Aí esses produtos aqui produzidos vão ter um único comprador. Quem? As grandes marcas. Então a fábrica vai vender para a Nike a preços extremamente baixos, tudo bem? E a Nike vai o quê? Revender esse produto que ela desenvolveu a tecnologia, mas que alguém produziu para ela, vai revender no mundo inteiro, através de revendedores diretos. Tem loja Nike por aí? Tem. Mas revendedores indiretos, ou seja, outras lojas que vendem a marca Nike até chegar no cliente final. Tudo bem? Então, esse tipo de cadeia produtiva está cada vez mais comum nos produtos de baixo valor agregado. E o consumismo desses produtos ele é altamente induzido, né, incentivado pelos preços baixos. Então, essas roupas, por exemplo, vendidas na H&M, essas roupas vendidas na... Como é que é o nome? Como é que é o nome daquela que tem lá no Park Shop? Forever, como é que é? Quem sabe? Forever 21. Nos Forever, beleza. Forever 21, né?
Essas roupas vendidas, elas são compradas por essas marcas a preços muito baixos, mas muito baixo mesmo, muito baixo, né? E quando você olha a etiqueta, o que está escrito? Made in Índia, Made in Vietnã. Vietnã, Bangladesh. Sabe o que vai aparecer muito se vocês olharem as roupas de vocês? Olha as roupas de vocês. Camboja. São lugares de mão de obra extremamente barata. E esse pessoal pode reivindicar, fazer manifestação, pedir salário mais alto, etc. Se fizer isso, sabe o que acontece? Se fizer isso, sabe o que acontece? Além de tomar cacetada da polícia, a fábrica se sentir muito pressionada, ela fecha as portas. E no dia seguinte, entre aspas, no dia seguinte, ela abre uma cidade a 30, 40 quilômetros de distância que está doida para receber o quê? Emprego. Está doida para receber uma fábrica nova para gerar emprego, não é verdade? Aí, essas indústrias têm muita mobilidade, né? É muito simples, né, você montar essas fábricas aqui, que são basicamente galpões sem muita infraestrutura, onde você tem uma área com uma infraestrutura simples e bota o pessoal lá para trabalhar. Então, aí a gente tem uma clara precarização do trabalho. É uma forma muito comum dessa cadeia produtiva, beleza? E aí você induz os lucros pelo excesso de consumismo. É só vocês pararem para ver o guarda-roupa de vocês. Vocês têm muito mais camisas, muito mais calças, muito mais casacos, muito mais calçados do que necessitariam ter, né? E você acaba tendo um consumismo muito elevado. Por quê? Porque esses produtos são a preços acessíveis. Imagina se essas camisas, esses tênis fossem produzidos na Alemanha. Imagina o preço final deles ao consumidor, não é verdade? E aí, evidentemente, que o nosso guarda-roupa ia ser mais magrinho, não é verdade? Legal? Então, isso é um tipo de cadeia produtiva. Esse item da UNB expressou isso muito bem. Olha só. A cadeia produtiva da moda globalizada revela aspectos geográficos desiguais. Enquanto as grandes marcas controladas por corporações transnacionais com sede em países ricos ditam o que será tendência na próxima estação e controlam os lucros dessa indústria, há de haver diversas denúncias contra a exploração de mão de obra infantil, sobretudo nos países subdesenvolvidos, onde essas empresas terceirizam o trabalho ou instalam suas fábricas. O que vocês acham? Certo ou errado? Certo. O item é quase um texto, né? Já explica tudo, né? Mas corretíssimo. Beleza? Agora, nós temos também uma cadeia produtiva globalizada também, mas um pouquinho diferente, que é a cadeia produtiva dos produtos de alto valor agregado. Então, são aqueles produtos que têm mais tecnologia, que têm mais processos produtivos, como os automóveis. Alguém sabe que automóvel é esse aqui? Toyota. Não É sei um Toyota, né? Ele é um Toyota, é o Toyota Etios, né? Ele foi fabricado pela Toyota para ser um carro mundial. Sabia disso? Por que ele é um carro mundial? Porque ele tem o painel no centro, né? Por ter o painel no centro, você consegue fazer adaptações mais fáceis em diferentes mercados. Por exemplo, se eu vou produzir e vender esse carro na Índia, o que eu preciso fazer? Alterar a mão. O volante e os pedais para o lado do quê? Direito, porque na Índia é mão inglesa. No Japão é mão inglesa. Na Inglaterra, evidentemente, é mão inglesa, né? Então, você não precisa mexer na estrutura de painel. Deu para entender? Então, você já produziu um carro onde você faz adaptações a mercados diferentes com menos intervenções no processo produtivo. Legal? Então, isso aqui é um produto de alto valor agregado. Um computador, um tablet, um smartphone, tudo bem? Um avião, por aí vai. São produtos de maior valor agregado. Quanto mais tecnologia, mais processos, maior vai sendo o valor agregado. Muito bem. Nesses produtos de alto valor agregado, a cadeia produtiva ela tem uma característica que é o seguinte: o design e desenvolvimento tecnológico do produto se dá nos grandes centros de pesquisa do mundo. Tudo bem? E esses grandes centros de pesquisa do mundo, a gente chama de áreas, né? Cidades onde eles estão, a gente chama de
tecnopolos. Tudo bem? Tecnopolos é um apelido que a gente dá para as cidades aonde nessa cidade se desenvolve tecnologia de ponta. Essas tecnologias são desenvolvidas por centros de pesquisa que normalmente, mas não obrigatoriamente, mas normalmente estão ligados a centros universitários. Beleza? Legal? Me dá um exemplo de uma região do mundo onde nós temos vários tecnopolos. Vale do Silício. Índia? O mais famoso é o Vale do Silício, na Califórnia. Bangalore, na Índia. Cidade de Bangalore. Região da cidade de Bangalore. Tecnopolo, né? São José dos Campos, aqui no Brasil, né? Temos o ITA, não é verdade, gente? Temos a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, né? É um tecnopolo, né? Temos tecnopolos no mundo inteiro, mas eles são mais comuns nos países do quê? Desenvolvidos, que são aqueles que têm um investimento maior em tecnologia. Tudo bem? Então, a área mais famosa de tecnopolos do mundo tem até o apelido de Vale do Silício. Aí muita gente pergunta, por que Vale do Silício? Por que área do silício? Material envolvido. Por que não ouvi? Material envolvido. Porque o material envolvido na produção de chips é qual, gente? O silício. Aí você pergunta, então, lá essa região é rica em silício? Não. Não. Silício é o mineral mais abundante da crosta terrestre. Então tem silício em qualquer lugar. Tá bom, gente? Beleza? Qualquer lugar tem silício. Você lembra de uma divisão da crosta terrestre? Cial em cima? Já viu essa divisão? A crosta terrestre, imagina a crosta terrestre. A parte superior da crosta terrestre chama cial. E a parte de baixo, cima. Cial por quê? Porque tem muito silício e alumínio. E de baixo, porque tem muito silício e magnésio. Então, o mineral mais abundante na crosta terrestre se chama silício. Então, Vale do Silício não se chama Vale do Silício porque lá tem muito silício. Se chama Vale do Silício em homenagem ao silício, que é a matéria-prima original para fazer chip, que é um produto, né, que veio com a terceira revolução industrial, com a tecnologia que avançou a partir dos anos 70. Tudo bem? Então, Vale do Silício é uma homenagem ao silício, porque silício tem em qualquer lugar. A gente podia falar que é Taguatinga do Silício, porque tem muita silício em Taguatinga, tá bom? Mas ali no Vale do Silício a gente tem os tecnopolos, né? Como é que a gente define tecnopolos? Áreas aonde você tem grandes centros universitários. Olha aqui, ó, lá nós temos a UCLA, Universidade da Califórnia, nós temos Stanford, beleza? E nós temos várias empresas de alta tecnologia lá. Uma delas, a gente já ouviu falar, né? Google. A gente pode falar, por exemplo, do Facebook, a gente pode falar, por exemplo, da HP, a gente pode falar da Intel, a gente pode falar da Tesla, tudo bem? A gente pode falar da Microsoft, a gente pode falar de uma porção de empresas de alta tecnologia, beleza? E há uma, entre aspas, simbiose entre essas empresas de alta tecnologia e essas universidades. Essas empresas de alta tecnologia são grandes doadoras, doam grana, money, dólar, milhões de dólares para as universidades. E o fazem por única e exclusiva bondade? Não. O que é isso? Elas estão investindo nas universidades para que essas universidades tenham capacidade de terem modernos centros de pesquisa, para que essas universidades tenham a capacidade de financiar estudos, pesquisas e financiar estudantes que venham da onde? De qualquer lugar do mundo. Então, essas universidades elas vão garimpar no mundo grandes talentos na Índia, no Brasil, no Paquistão, no Irã, em qualquer lugar do mundo. A gente até diz que quando você tira esses cientistas de outros lugares e leva para essas universidades, você está fazendo uma migração chamada fuga de cérebro. Já ouviram falar nisso? Fuga de cérebros. Tá? Então, essas universidades têm a capacidade de financiar, de buscar, de garimpar cérebros dentro dos Estados Unidos e no mundo inteiro,
Porque elas têm muito dinheiro. Elas têm capacidade de desenvolver alta tecnologia porque elas têm muito dinheiro. E parte importante dessa grana não vem só do governo americano. O governo americano também investe muito. Mas muito dessa grana vem das empresas. Tudo bem? Então, as empresas, ao investir na universidade, elas esperam colher o fruto. Qual o fruto que elas esperam colher? O que vocês acham? Qual é a matéria-prima que elas mais precisam? Desenvolvedores lá. Gente qualificada. Então, o que elas precisam? De grandes o quê? Cérebros que saem da universidade e vêm para trabalhar onde? Aqui, para desenvolver novas o quê? Tecnologias. Tudo bem? Beleza? Então, quando você tem cidades que têm essa característica de universidade, empresas de tecnologia, troca de investimentos, tá? A gente diz que essa cidade é um tecnopolo. Beleza, gente? E são esses tecnopolos que são os grandes centros de desenvolvimento tecnológico dos produtos de alto valor agregado. Bacana? Beleza? Item UNB. Os tecnopolos, polos tecnológicos expandidos com a globalização, começaram a se desenvolver antes mesmo da primeira revolução industrial. Não, os tecnopolos errados. Os tecnopolos são recentes, relativamente recentes, né? 50 anos para cá, da terceira revolução industrial para cá, que a gente passou a utilizar esse termo tecnopolos. Tranquilo? Tudo bem? Então, o design, o desenvolvimento desses produtos se dá nos tecnopolos. Tudo bem? Próxima parte da cadeia produtiva. Produzir as peças, os componentes de um produto, né? As partes de um produto. Essas partes são produzidas na mesma fábrica? Não. Em fábricas diferentes? Sim. Todas essas fábricas estão no mesmo país? Não. Elas podem estar espalhadas em diferentes países. Tudo bem? Para dar um exemplo sobre isso, vamos usar um exemplo clássico, que é o iPhone. Tudo bem? A saga produtiva do iPhone. Beleza? Olhando o seu iPhone, para quem o tem, na parte de trás você vai ver escrito design, não é isso, gente? Design. E aí vai estar escrito lá Design by Apple, e aí vem alguma coisa escrita embaixo. Quem está com o iPhone aí? Alguém? Nenhum iPhone? Vou brigar com vocês. Nenhum iPhone. Tá bom. Mas ele vai estar lá escrito. Tá aqui. Olha aí, olha aí. Design by Apple, Califórnia, indústria brasileira. Ah, beleza. Então ele disse duas coisas. O design foi feito pela Apple aonde? Na Califórnia. Tudo bem? Aí quando ele põe indústria brasileira, você fala assim, como assim indústria brasileira? Não quer dizer que o Brasil é dono da Apple? Não. Mas o Brasil vai fabricar o produto Apple? Vai. Não só, né? Nos diferentes iPhones aí você vai encontrar duas coisas, duas possíveis coisas. Design by Apple, Califórnia, indústria brasileira, ou Design by Apple, Califórnia, made in China. Um dos dois, tá? Que você vai encontrar. As peças vão ser produzidas, então, todas no Brasil? Você está falando em indústria brasileira? Não. No Brasil é feito a montagem. Tá bom? Beleza? Da onde vêm as peças? De diferentes lugares. Algumas peças do iPhone. Tá? Uma empresa chamada GT Advanced, do Arizona, Estados Unidos, ela produz os componentes do cristal de safira do iPhone. Então ela fabrica isso lá no Arizona, nos Estados Unidos? É muito cara essa mão de obra americana, né? Ela faz isso no México, mas a sede da empresa é no Arizona. Tudo bem? O display do iPhone ele é feito pela LG, que é coreana, ou é feita pela Japan Display, que é japonesa, ou ainda pela Innolux taiwanesa. Tudo bem? Não obrigatoriamente essas empresas têm as suas fábricas nos seus países. Podem ter ou não. Beleza? A Sony é responsável, vamos falar em Sony, não já? Pela câmera do iPhone. A Sony é japonesa e ela fabrica essa câmera na China, com as suas fábricas na China. A TDK, japonesa, fornece as bobinas indutoras, que eu não tenho a mínima ideia do que seja. A Toshiba e a Kinix, uma japonesa e a outra sul-coreana, faz os chips de armazenamento. Tudo bem? 16, 64, 128 GB.
e a TSMC taiwanesa fornece o sensor. Eu estou falando só de algumas peças do iPhone. Então, vocês vejam a variedade de empresas de lugares diferentes do mundo, produzindo em diferentes lugares, que vai fazer as peças do iPhone. Não vi nada de Apple até agora. Vi sim. Aonde que eu vi a Apple? No design, no desenvolvimento tecnológico. Depois que eu faço design, e eu já fiz o desenvolvimento tecnológico, o que eu vou querer? A melhor câmera. Quem é que tem? A Sony. Eu vou querer a melhor, entendeu? Você vai decidir da onde vai vir os componentes, beleza? E se o iPhone travar? O iPhone pode travar, gente? Pô, nunca acontece, quase nunca. Mas pode acontecer, não pode? Pode. Pode. Mas é mais difícil, né? Se o iPhone travar, você bota a culpa em quem faz o chip de processamento central do iPhone. Quem é? A Samsung. Lascou, né? Por isso que trava. Então. Por isso que trava. Então, o chip de processamento central é feita pela Samsung, que tem uma das suas filiais no Texas, Estados Unidos, e faz esse chip aonde? Em Tijuana, México. Meu Deus, isso é globalização. Tudo bem? Depois você pega essas peças todas e vai montar o iPhone. Onde é que a gente monta o iPhone? Naqueles lugares que tem as fábricas de montagem. E a essas fábricas de montagem a gente dá o nome de maquiladora. Já viram falar nesse termo, gente? Maquiladora. Ela faz a montagem dos produtos. Legal? Ela monta, ela recebe peças de diferentes lugares e monta. 2 lugares do mundo montam o iPhone. No Brasil e na China. No Brasil, em Jundiaí, se eu não me engano. Tá? São Paulo, Jundiaí. E na China, nessas cidades aqui, são as cidades que montam o iPhone. Depois que o iPhone está montado, o que eu faço? Vendo ele. Aonde que eu vou vender ele? No mundo, né? Perdão, antes eu passo pelo marketing, né? Então eu faço todo o processo de divulgação da marca, de propaganda, eu passo pelo branding, ou seja, toda a administração da marca Apple, tudo bem? E aí, depois que eu passo por isso tudo, que é feito nos países ricos, né? Toda essa administração na sede, né, na central das grandes empresas, você vende esse produto, e o consumo desse produto é um consumo o quê? Globalizado. Tudo bem? Vende iPhone em qualquer lugar do mundo onde tiver gente para comprar. Tem gente para comprar no Brasil? Tem. Nos Estados Unidos? Tem. Na Suíça? Tem. Em Uganda, na África? Tem. É menor a quantidade de pessoas com esse poder aquisitivo, mas tem. O importante é a Apple chegar em todos os lugares do mundo. E toda essa produção ela tem que ser muito articulada entre produção de peças, transporte das peças para montagem, transporte do produto para as distribuidoras, centrais de venda. Tem que ser tudo muito controlado. E tudo isso é muito bem controlado hoje graças ao sistema de quê? De troca de informação. Graças à computação e à evolução computacional. Na nuvem hoje, que já é a coisa da 4ª revolução industrial, permite que eu tenha uma articulação entre demanda, produção, tudo bem? Das peças, do produto final e o que o mercado está pedindo. Legal? Então a gente tem um sistema que a gente chama de just in time. Já ouviram falar, não já, gente? Just in time. A produção, a comercialização, toda ela é feita na hora certa, na hora apropriada. Eu não produzo mais se eu não preciso produzir mais. Eu não tenho peça em estoque só para ficar guardando peças se eu não tenho uma produção equivalente àquela quantidade de peças. Tá bom? Então a gente define o just in time assim, ó. É uma expressão em inglês, tá? Significa hora certa, momento oportuno. O conceito foi criado na década de 70 pela Toyota, tá? Daí a gente tem o nome toyotismo, né, no sistema produtivo. O método just in time, ou o cachorrinho, o doguinho aí latindo. O método just in time é uma estratégia administrativa onde os materiais são encomendados e recebidos apenas quando necessário no processo de produção. Tudo bem? Diferente do Fordismo. No Fordismo você tinha estoques grandes, né? Porque você produzia, não estava preocupado com a demanda naquele momento, estava preocupado só em produzir. Depois que você produzia muito, você tentava vender. Aqui não, você produz o que você vai vender, beleza?
As atividades também só iniciam de forma pontual. O objetivo é reduzir custos, economizando dinheiro em todas as etapas da produção, da compra e do transporte. Tranquilo? Reage. Vamos lá. Perguntas? Deixa eu deixar os doguinhos aqui. Vou matar um doguinho já já. Por enquanto está de boas. Oi? De boa. Por enquanto está tranquilo. Imagina isso aqui, ó. Você fabricar um avião. Isso é a fábrica da Boeing, tá? É um avião Boeing, né? E da onde vêm as peças desse avião Boeing, né? Vem dessas empresas americanas, canadenses, Austrália, asiáticas, Europa, tudo bem? Então, as peças aonde elas são produzidas e aonde é feita a montagem do avião Boeing, em Seattle, nos Estados Unidos. Será que na produção de um Boeing dá para você ficar estocando peça? Não dá, né? Vamos guardar umas 15 asas, né? Porque pode ser que lá no futuro a gente precise, então vamos fabricar logo, vamos deixar guardado aqui. Não tem condições, né? Então, tudo tem que ser muito articulado, né? Para isso, você precisa de uma cadeia produtiva que seja muito bem controlada. Entendendo essa cadeia produtiva, a gente vê a curva do sorriso, né? A curva do sorriso, né? Nesse gráfico, nós temos o valor adicionado aqui no eixo das ordenadas, ou seja, a grana, money, né? Valor adicionado. E aqui você tem as etapas de produção, de distribuição, de suporte, de desenvolvimento. Tudo bem? Então, veja que nas pontas do sorriso eu tenho a inovação feita nos tecnopolos, a pesquisa e o desenvolvimento feita nos tecnopolos, o design feito nos tecnopolos. Tudo bem? Lá na outra ponta eu tenho o branding, que é a administração da marca, o marketing, o suporte de venda. Eu tenho as partes administrativas e as partes tecnológicas na ponta do sorriso. Tudo bem? Quem é que está nos cantinhos da curva do sorriso? Isso acontece predominantemente nos países o quê? Desenvolvidos. Então, tudo que está na ponta do sorriso gera maior valor adicionado. Dá para ver aqui, ó? Maior valor adicionado, mais grana. Tudo que está no meio do sorriso gera valor adicionado, só que menor, menos grana. Então, é onde está a matéria-prima, onde está a produção, onde está a montagem, onde está a logística de distribuição. Isso é feito predominantemente nos países subdesenvolvidos. Tudo bem? Então, veja que a curva do sorriso mostra que todo mundo está na globalização. Tudo bem? Alguns ganhando mais e outros ganhando menos, né? Quem está mais para cá vai gerar maior valor adicionado. Como? Com a mão de obra mais qualificada, mais cara, salários mais altos. Tudo isso movimenta mais a economia. Tudo bem? O que diferencia estar no meio ou nas pontas do sorriso? O nível de qualificação da mão de obra. E o que diferencia o nível de qualificação de mão de obra de um país para o outro? O nível de investimento em quê, gente? Em educação. O nível de investimento em tecnologia. Então, a educação, parece clichê, mas a educação é o grande diferencial para a inserção mais ou menos competitiva de um país no processo de globalização. Tudo bem? Os Estados Unidos, ele está nas pontinhas do sorriso. A Alemanha está nos cantinhos do sorriso. A China começou a brincar no meio do sorriso. E cada vez mais a China vem caminhando para os lados, não é verdade, gente? A Coreia do Sul começou a brincar no meio do sorriso. E cada vez mais a Coreia do Sul vem se destacando na área de tecnologia, desenvolvendo tecnologia própria. O Brasil começou a brincar na área do sorriso. E hoje, muito bem, vamos continuar. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Oi. Pesquisa e desenvolvimento, P&D. Beleza? Fechou? Fechou. Questõezinhas. 2016, NB. O aprofundamento do processo de globalização rompeu as barreiras que impediam o desenvolvimento de regiões tradicionalmente afastadas das áreas centrais da economia mundial, tornando crescentemente simétrica a distribuição da riqueza no mundo. Errado. Simétrica não dá, né? Está dizendo que a distribuição da riqueza é simétrica. Negativo para ela.
Outro item. Na atual fase da globalização, a expansão do capitalismo prescinde da invasão e da ocupação territorial. Meu Deus. Errado. Errado. Errado ou certo? Tem uma palavrinha que tá pegando. Fala qual é. Prescinde. É justo. É legítimo falar que eu não sei o que é prescinde? Ou eu acho que eu sei? Vamos lá, vamos procurar o papai dos burrinhos, que é nós. Prescindir. Não precisar de. Dispensar. Tá bom? Vamos ler? Na atual fase da globalização, a expansão do capitalismo não precisa da invasão e da ocupação territorial. Verdade, Tá no passado você invadia, agora você não precisa invadir territorialmente. Você não precisa colonizar. Você economicamente consegue dominar, gente? Sim. Olha como é que uma palavra derruba a gente, fala a verdade. Questão de português é foda. Ai, meu Deus do céu. Né? Derruba, né? Então, já põe aí no nosso caderninho prescinde para não esquecer dele. Beleza? Fechou? Fechou. Mais um. O sistema capitalista passou por várias transformações a partir dos avanços tecnológicos que facilitaram a comunicação. Beleza? A partir desse processo, observa-se, tá? Sistema capitalista, transformações, tecnologia que facilitou a comunicação. A partir desse processo, observa-se o surgimento de uma nova fonte de energia. Nos comunicamos melhor, temos uma nova fonte de energia. Acho que não, né? Explosão de novos setores econômicos. Proliferação de cadeias de produção. Mecanização dos sistemas de produção. Chuta. Pode chutar. B. B ou Não, C? B de bola. B de bola. Vou marcar C. Sabe por quê? A B é boa. A B é boa, tá? Mas a C é mais forte porque eu estou falando de tecnologia e comunicação. A tecnologia da comunicação permite a gestão, a administração à distância. Correto? Então, eu posso ter a minha gestão aqui, as minhas fábricas espalhadas em qualquer lugar do mundo. Concorda? Eu posso produzir peças em lugares diferentes e eu vou controlar essa produção para ter um custo de produção mais baixo. Então, com essa tecnologia e com essa comunicação, eu posso proliferar, eu posso espalhar as cadeias produtivas, que foi aquele negócio que eu falei para vocês. Quem diria que um dia, pelo menos aqui para os velhinhos, ia ter um produto made in Ásia na mão? Quem diria que a gente teria camisas que vêm do Camboja, né? Tênis que são fabricados no Vietnã, beleza? Coisas que eram impossíveis antigamente, ou muito difíceis antigamente, hoje são possíveis graças a essa tecnologia. Legal, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Não? Nenhuma. Nenhuma? Professor, Oi. tem algumas questões que falam de uma quarta revolução. Sim, sim. A terceira revolução industrial, ela é década de 70. Acho que eu falei isso na aula passada, falei. Ela é década de 70. Ela é informática, ela é robótica, tudo bem? Uhum. E a quarta revolução industrial, que a gente está começando a viver isso agora, ela é uma evolução da terceira, onde você entra na internet das coisas, onde as coisas vão ter IP, vão estar todas conectadas, graças a uma computação na nuvem e graças ao crescimento da inteligência artificial, produtos inteligentes e fábricas inteligentes. Lembra do exemplo que eu dei para vocês, maluqueta, mais verdadeiro, da geladeira inteligente? Sim. Né? Então, isso é o prenúncio do que vai ser a quarta revolução industrial. Sistemas inteligentes, tá? Fábricas inteligentes, processos autônomos de produção, automóveis autônomos. Beleza? Legal? Então, a terceira e a quarta, elas estão muito conectadas, né? Porque a quarta é uma evolução da terceira, tá? Então, tudo que a gente vê na terceira chegando com muita velocidade, com inteligência, com conexão, é a quarta revolução industrial. Bacana? Fechou. Valeu. Beleza? Muito bem. Vamos brincar aqui de globalização, parte 4. Estão vendo?
Sim, sim. Vamos começar, nosso tempo não é grande, mas a gente não termina essa parte 4 hoje não tem problema. Agora a coisa vai pegando mais, né? Vai aprofundando, vamos pegando mais. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema econômico da atual economia globalizada. Né? Como é que funciona a economia mundial, né? Quais são os parâmetros econômicos do mundo de hoje. Para a gente entender esses parâmetros econômicos do mundo de hoje, a gente tem que voltar um pouquinho lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Em 1944, em junho de 1944, os países aliados da Segunda Guerra Mundial, liderados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e a União Soviética, era aliada americana na Segunda Guerra, eles fizeram uma operação militar muito arriscada, mas que foi decisiva na guerra. Tanto que foi chamado de Dia D, né? Que é quando as tropas anglo-americanas elas conseguem atravessar o Canal da Mancha e desembarcar em praias francesas, no noroeste francês, uma região chamada de Normandia. Já ouviram falar, né? O desembarque da Normandia. Quando os aliados conseguiram entrar pela França, a partir do dia D, derrotando os alemães, uma coisa ficou clara para o mundo ocidental. Vamos derrotar a Alemanha. É só uma questão de tempo, tudo bem? Tanto que o desembarque na Normandia foi em junho de 44, tudo bem? E um ano depois, a Alemanha assinou a sua rendição. Como o Ocidente passou a ter certeza da vitória da guerra, com o sucesso do desembarque na Normandia, o dia D, eles começaram a pensar também no futuro da economia capitalista, depois da Segunda Guerra, né? E aí, pensando no futuro dessa economia capitalista, eles realizaram um grande encontro, uma grande reunião. Legal? Essa reunião se deu nos Estados Unidos, numa pequena cidade próxima a Nova York, chamada Bretton Woods. Já ouviram falar, gente? Já? Já, da conferência. Isso, a conferência. Um mês depois do desembarque na Normandia, né? Julho de 44, vai ter a conferência de Bretton Woods. Essa conferência vai ter um objetivo bem claro. A gente precisa criar mecanismos que garantam a reconstrução das economias capitalistas depois da guerra, que vão estar destruídas, não é verdade? Depois de reconstruída, a gente precisa que essas economias sejam estáveis, não pode ter grandes crises, não pode ter grandes oscilações, como aconteceu alguns anos antes, 29, a crise de 29, que afetou o mundo, né? E nós precisamos também que essa economia, além de ser estável, ela permaneça em crescimento. Então a gente tem que criar mecanismos para fazer com que a economia capitalista se reconstrua, tenha estabilidade e crescimento. Tudo bem? Então está aqui, ó. Mecanismos para reconstrução, estabilidade e crescimento da economia capitalista. Beleza? Então, muita coisa foi discutida em Bretton Woods. O que é que saiu de Bretton Woods? Primeiro, um novo sistema, um novo padrão monetário para ser utilizado no mundo capitalista, chamado padrão dólar-ouro. Tudo bem? O que a gente tem aí como consequência disso? Primeiro, passa-se a ter uma moeda de referência internacional. E essa moeda deverá ser utilizada em todas as transações comerciais internacionais, importação e exportação. Qual o nome dessa moeda? Dólar. Não dólar qualquer, o dólar dos Estados Unidos. Então, isso mostra o poder da economia dos Estados Unidos, anfitrião da reunião, no final da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Aí eu pergunto a vocês, hoje, qual é a moeda mais importante nas transações internacionais? Dólar. Dólar. É o dólar. Desde quando é? Desde a conferência de Bretton Woods. Então, ela estabeleceu os alicerces da economia de hoje, tá bom? Nessa época, e não mais hoje, foi decidido que o valor do dólar estaria atrelado ao valor do ouro. Então, a gente chama de lastro, tudo bem?
Se o ouro subisse de valor no mercado, o dólar subiria de valor. Se o ouro caísse de valor, o dólar o quê? Cairia de valor. Tudo bem? Então, o ouro leva para cima ou para baixo o dólar. Tá bom? Isso não existe mais. Isso acabou nos anos 70. Em outra oportunidade, eu conto essa história para vocês, como é que isso acabou e por que acabou. É um detalhe bem profundo de economia, mas eu não vou deixar de contar isso para vocês, tá bom? Tá? Promessa, tá bom? Mas o que fica aqui? Que o dólar, ele passa a ser uma moeda internacional. Hoje ele é diretamente competido pelo euro, não é isso, gente? Mas ainda o dólar é a moeda mais importante. Segunda coisa, então para que o dólar passa a ser uma moeda? Para você ter estabilidade na economia mundial, sabe? Para você fazer transações internacionais e você sempre procurar uma mesma moeda, né? Sempre uma moeda de referência. Qual moeda de referência? Da maior potência econômica do mundo. Tudo bem? Beleza? Você acha que alguém vai querer vender alguma coisa para a Venezuela e receber em troca da mercadoria Bolívar, que é a moeda da Venezuela? Não. Não. Quanto que vale o Bolívar? Menos do que Quer papel nem de higiênico. graça. Menos que papel higiênico usado, viu? Então, não vale, beleza? Então, você tem uma estabilidade quando você tem uma moeda de referência. Segundo mecanismo criado em Bretton Woods, um banco chamado BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, tá bom? Também chamado de World Bank, Banco Mundial. Beleza? O que seria o Banco Mundial? Seria um banco que emprestaria dinheiro, primeiro, para que as nações pudessem se reconstruir da guerra. Lembra que um dos objetivos é a reconstrução. Mas o Banco Mundial, depois da reconstrução, também seria um banco financiador que emprestaria dinheiro para projetos de desenvolvimento, principalmente em nações que querem crescer economicamente, principalmente nações subdesenvolvidas ou emergentes. Beleza? Então, por exemplo, o Brasil quer construir uma hidrelétrica, uma grande obra de infraestrutura. Precisa de dinheiro? Precisa, né? E aí você pode pedir esse dinheiro emprestado para o Banco Mundial. O Banco Mundial diz sim ou diz não. Se ele disser sim para você, ele te empresta e as taxas de juros são taxas de juros bem mais interessantes. Tudo bem? Então ele é um banco que a gente chama de fomento. Ele fomenta, ele incentiva o desenvolvimento econômico. Beleza? Legal? É claro que todo banco tem dono, não tem, gente? O Itaú tem seus donos, não é verdade, gente? O Bradesco tem seus donos, seus acionistas, né? Esse Banco Mundial, ele não tem pessoas como acionistas, ele tem países como acionistas. Então, são países que põem dinheiro no Banco Mundial para o Banco Mundial emprestar. E todo banco ganha dinheiro quando você paga e paga com juros, né? É a forma de lucro do banco, correto? Tudo bem? Quem é o maior acionista do Banco Mundial? Chuta. Estados Unidos. Estados Quem Unidos. mais põe dinheiro no Banco Mundial? Estados Unidos. Alemanha. Japão. França. Hoje a China põe muito dinheiro no Banco Mundial. Então, esses caras são os acionistas. Então, quando você pede dinheiro emprestado para o Banco Mundial, olha, eu preciso fazer uma hidrelétrica, eu preciso aí de 200 milhões de dólares. Tá? Aí o Banco Mundial diz para você, sim ou não. Quem é que diz sim ou não? Os acionistas. E qual é o país que é o maior acionista? Estados Unidos. Então, o voto dos Estados Unidos tem mais peso na hora de dizer sim ou não. Então, sempre que você quer pegar dinheiro emprestado para o Banco Mundial, as grandes potências que controlam o Banco Mundial é que vão decidir se você recebe dinheiro ou não. Então, significa dizer que isso é uma forma de dominação. Concorda comigo? Tudo bem? Porque você precisa da autorização das grandes potências para receber um dinheiro para você poder investir. Tá claro? Tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês. O Quênia, mais ou menos há uns 8 anos atrás, pegou um grande investimento com o Banco Mundial para investir num projeto de produção de flores, de rosas, para exportar rosas. Tá? E o Banco Mundial disse sim para o Quênia, emprestou dinheiro para o Quênia, esse projeto foi implementado e hoje o Quênia, país africano, é um sucesso na produção de rosas e exportação dessas rosas para a Europa. Beleza? Mas quando o Banco Mundial disse sim para o Quênia, ele disse sim, porém, para o sim ser sim mesmo, você vai ter que fazer uma coisa: privatizar alguns setores da sua economia. Safadinhos, né?
E aí privatizaram um dos setores, foi a água, o saneamento, né? A distribuição de água. E adivinha qual empresa passou a atuar no Quênia? Uma empresa norte-americana, que comprou a estatal de abastecimento da água do Quênia. Entendeu? Olha a troca. Eu te empresto dinheiro, mas você vai permitir que uma empresa da minha nacionalidade vá atuar na sua economia e lucrar aí dentro. Beleza? É um instrumento de dominação. Semelhante ao BIRD, foi criado lá em Bretton Woods o FMI. Já ouviram falar, já, gente? Fundo Monetário Internacional. É um banco também. É um banco igualzinho a esse aqui. Tá? Tem basicamente os mesmos acionistas. Faz a mesma coisa, empresta dinheiro, só que o BIRD te empresta dinheiro para você investir em projeto. O FMI, basicamente, não exclusivamente, empresta dinheiro para países que estejam em crise econômica. Quando você está numa crise econômica, a crise econômica no Brasil pode alastrar e afetar países vizinhos? Pode. E tudo que não se quer é que você perca a estabilidade da economia mundial. Tudo bem? Então, quem está em crise econômica pode conseguir recursos financeiros. E uma forma de você conseguir recursos financeiros para tentar vencer a crise é pegar dinheiro emprestado com quem, gente? Com o FMI. Então, o cara que está lascado lá, o país que está lascado, pode pedir dinheiro para o FMI. A gente diz, então, que o FMI é uma espécie de ambulância da economia dos países em crise. Tudo bem? Mas sempre que você pega dinheiro com o FMI, você tem que pagar os juros, evidentemente. E quando você pega dinheiro com o FMI, você tem que aceitar a ingerência do FMI na sua economia. Então, os técnicos do FMI, os economistas do FMI, vão poder ditar para você o que você vai ter que fazer na sua economia. Já que você pegou dinheiro meu emprestado e vai ter que me pagar, para eu ter certeza que você vai me pagar, você vai ter que fazer uma série de políticas econômicas internas que eu estou exigindo, como cortar salário, fazer isso, fazer aquilo, diminuir o investimento em saúde, em educação, o que quer que seja, entendeu? Então você passa a ter a ingerência internacional sobre a sua administração econômica. Então, o FMI também é um instrumento econômico mundial, mas também é um instrumento de dominação das grandes potências. Tá claro, gente? Tudo bem? Beleza? E em Bretton Woods não foi criado, mas foi conversado sobre, a criação veio 2 anos depois, do GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Tudo bem? Esse GATT foi basicamente um fórum onde os países capitalistas se reuniam periodicamente. Essas reuniões são chamadas de rodadas de negociação. E o que eles estariam combinando entre eles? A redução das tarifas alfandegárias, que são as tarifas para o comércio, né? A redução das tarifas alfandegárias para você aumentar o comércio entre os países. Para que aumentar o comércio entre os países? Porque o aumento do comércio entre os países poderia gerar mais crescimento econômico, mais globalização, evidentemente. Tudo bem? O GATT não existe mais com o nome de GATT. Ele se aperfeiçoou. O GATT se tornou com regras mais bem estabelecidas. O que era o GATT no passado, desde o início dos anos 90, a gente chama de OMC. O que é OMC? Organização Mundial do Comércio. Tudo bem? Então, quando você vê a OMC, que é altamente atuante no mundo, quando você vê o FMI presente no mundo, o Banco Mundial presente no mundo, o dólar como moeda internacional, tudo isso foi projetado na conferência de Bretton Woods. Qual o objetivo? Reconstruir, gerar estabilidade e crescimento da economia capitalista. Esses são os mecanismos criados em Bretton Woods. Pergunto, esses mecanismos deram certo? Deram muito certo no começo. Tanto que as 2 décadas posteriores a Bretton Woods, as décadas de Bretton Woods é 1944, as décadas de 1950 e 1960 são as 2 décadas de maior crescimento da economia capitalista na história mundial.
São as 2 décadas de supercrescimento econômico. Elas são apelidadas de a Era Dourada ou a Era de Ouro do capitalismo. O consumo explodiu no mundo, as empresas se espalharam pelo mundo, surgem as multinacionais. Foram épocas de grande, mas de grande crescimento econômico. E todo esse crescimento econômico do capitalismo na década de 50 e 60, ele é resultado do que foi pensado em Bretton Woods e é resultado de um modelo econômico capitalista que foi incentivado nessa época, que é um modelo econômico capitalista que a gente chama de welfare state, estado do bem-estar social, que é derivado das ideias de Keynes, do chamado keynesianismo. Já ouviram falar em keynesianismo? Já ouviram falar em estado do bem-estar social, welfare state? Já ouviram falar nisso? Sim. Não. Já. Então, a gente vai estudar isso na próxima aula. O estado do bem-estar social, welfare state, evidentemente, né? O keynesianismo, a mudança do mundo e por que a mudança para o neoliberalismo. Então, significa dizer que esse modelo caiu e o neoliberalismo domina hoje. Por que vai acontecer essa mudança? Tudo bem? E a gente chega na economia moderna de hoje, falando dessas estruturas, que são estruturas muito importantes. Então, veja que essa parte é uma parte mais árida, né? Mais profunda, um pouquinho mais complicada. Muita economia, tá? Mas importante da gente entender, para a gente poder compreender, né, o funcionamento da economia mundial. Tudo bem? Essa grande crise de coronavírus, existe aí um número de economistas que dizem quem é que tem que atuar, principalmente em ajuda às economias menos desenvolvidas por conta das consequências da crise. Quem vocês acham? Que tem que tentar ajudar as economias? O FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, né? Depois pode vir o BID, né? Mas o FMI é para tentar evitar que a gente está tendo uma crise econômica por conta da pandemia. O que vocês acham? Muito, né? É uma boa, né? Podemos, na aula que vem, a gente fala de neoliberalismo, de welfare state. Depois eu posso trazer para vocês alguns dados, algumas estimativas que vai acontecer com a economia mundial e brasileira com a crise. O que vocês acham? É uma, né? A gente tentar discutir um pouquinho essa questão também da economia e do coronavírus. Beleza? Bacana? Certo. Na próxima aula a gente fala de keynesianismo, a gente fala de neoliberalismo, tudo bem? A gente fala um pouquinho de como funciona a economia, gastos, arrecadação, tributação. A gente vai ter uma aula econômica e a gente aproveita e fala aí dessa pandemia um pouquinho e as consequências econômicas. Tranquilo? Sim. Professor, Tranquilo, professor. o FMI que supostamente deveria ajudar os países mais pobres, certo? Que estão passando dificuldades com a pandemia. Mas os acionistas do FMI não são os que mais estão sofrendo com isso também? Então, eles estão sofrendo também. Mas o FMI, ele é e não é independente das grandes potências. Ele não é independente porque as grandes potências investem no FMI, não é verdade? Sim. Mas, a partir do momento em que o FMI ele tem a possibilidade de ajudar outras economias, perceba que as economias ricas ganham com isso também, porque vão ganhar depois o pagamento de juros, que é um motor também que ajuda a economia deles, concorda? Porque você não empresta de graça, né? Sem juros, né? Beleza? Mas, evidentemente, que o FMI não vai fazer um plano de ajuda tão grande como ele poderia fazer por conta de que os Estados Unidos, a Alemanha menos, né? Mas a França, né? O Reino Unido estão altamente abalados aí pela epidemia do coronavírus e com consequências econômicas que para eles vão ser bem difíceis também, mas bem menos difíceis do que para a gente, né? Porque a gente já tem uma história aí muito ruim, né? Vamos discutir isso, inclusive, na aula que vem. Acho que é legal uma discussão, a gente mostrar como que o Brasil está lascado, né? Como que o Brasil está lascado diante dessa crise econômica que vai vir aí com a pandemia, né? Tem até uma metáfora bem interessante, né? Que diz assim: na crise você descobre quem estava nadando pelado. Conseguiram perceber?
Porque a água baixa, a maré baixa, e aí você descobre quem estava nadando pelado. Porque quando a maré está cheia, está todo mundo nadando parecendo só a cabecinha. Quando a água baixa, você descobre quem estava nadando pelado. Quem está nadando pelado? Aqueles que não estão preparados economicamente, né? Aqueles que têm vulnerabilidades, né? Países que não fizeram os deveres de casa direito, né? Em distribuição de renda, em diminuir as desigualdades, em ser mais autônomo, né? Nos últimos 50 anos não fizeram isso direito. Aí, na crise, os problemas ficam muito maiores. Estados Unidos vai sofrer? Vai. A Alemanha vai sofrer? Vai. A França vai sofrer? Vai. E o Brasil? E o Paraguai? E Ruanda? Imagina, né, gente? Então, os tempos são sombrios aí. Beleza, pessoal? Tudo bem? Alfeu?